Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualidade e Viagem Astral. Estamos na nossa exposição de número 20. E nesta exposição eu vou falar sobre os chakras. Eu sei que os chakras é um assunto já bem explorado aí na internet, com muitos materiais, né? O pessoal até com certeza já conhece, ouviu falar e tal. Porém, eu vou colocar a minha exposição e pode ser que tenha aí uma didática, alguma informação, alguma palavra que é colocada de uma forma, algum conceito, né? Que é colocado de alguma forma que possa agregar algo a mais nesse tema tão explorado. Este que é o meu desejo, né? Porém, eu vou colocar no final dessa exposição um relato projetivo meu relacionado com projeção astral e chakras. De certa forma, então, tornando essa exposição mais original, já que a experiência que ocorreu comigo eu não vi aí na literatura ou mesmo na internet. Foi algo pessoal bem curioso que ocorreu relacionado a esse tema chakras. E vou comentar sobre bioenergia, sobre a ação da consciência nos corpos sutis através dos chakras, que algumas pessoas têm a pronúncia chakras também, né? Eu vou falar do significado, da questão do desenvolvimento deles, o que eles nos traz como capacidade psíquicas, um resumão deste tema que tem a ver também com projeção astral, com assistência extrafísica, com lucidez, né? Porque o chakra frontal está relacionado com a questão de lucidez, de lembrança das projeções. Então é um assunto intrínseco a esta temática espiritualista, metafísica, e eu penso que não pode faltar uma exposição específica sobre os chakras neste momento, já que a gente já falou sobre bioenergia lá atrás, sobre corpos extrafísicos, sobre consciência e tudo mais. Então é um momento que eu penso que é interessante aprofundar um pouco mais, principalmente na questão da contraparte sutil do corpo físico, que é o duplo etérico. Então, o estudo dos chakras acaba sendo um estudo do duplo etérico, mais aprofundado, né, da questão bioenergética e, consequentemente, do duplo etérico. Então, me acompanhe aí na sequência este assunto que é bem interessante nesta área espiritualista e esotérica em geral. Aula 20, os chakras. Vamos iniciar com o nosso famigerado aviso. Estude, pesquise, vivencie, tire suas próprias conclusões e tenha suas próprias experiências. Através de suas experiências, com certeza você terá também as suas conclusões. Bom, definição. O que é chakras? Algumas pessoas pronunciam chakras também. E existe também duas maneiras de se escrever, né? Uma com K. Esta, na realidade, é uma palavra sânscrita, não é uma palavra, ficou aportuguesada dessa forma aqui, mas tem origem lá na Índia, hinduísmo, entre outras doutrinas orientais, e está muito relacionado com a questão de bioenergética, que é algo interessantemente muito estudado e vivenciado pelos povos orientais, não é mesmo? Então essa palavra, traduzindo do sânscrito, daria roda. Podemos também chamar de vórtice. Quando a gente deixa a água na pia escorrer, que dá aquela girada assim, que você vê aquele vórtice, seria mais ou menos essa a ideia do chakra quando observado. É um centro energético, é um centro de força, né? Esses termos aqui mais ocidentais transmitem a ideia bem relacionada com a bioenergia,
onde é manipulada e trabalhada nessa questão dos chakras. Quer você tenha lucidez, consciência disso ou não. São uma espécie de órgãos, entre aspas, extrafísicos que nós temos no nosso corpo sutil, né? Comentei um pouquinho mais função. Manter vivo o corpo físico. Então, se estamos vivos, se temos um corpo físico, funcional, né? Nessas funcionalidades sutis, energética, a gente tem a distribuição também da vitalidade. Então é graças aos chakras, ao nosso sistema bioenergético, que nós temos um corpo físico vivo. Então não é só a matéria e o espírito, né? Existe aí uma questão intermediária relacionada então com a vivência da nossa parte biológica. Agora, algumas funções, né? Isso é automático, funciona para todas as pessoas. A distribuição da vitalidade, a parte energética, bioenergética, todo ser vivo, inclusive os animais também têm os chakras, né? Específico lá, o gato principalmente, o cão, os animais, vamos dizer assim, de estimação, né? Agora, quando trabalhado isso de forma lúcida, quando despertos, os chakras transferem para a consciência nossa, enquanto aqui encaixado no corpo físico, aqui, algumas capacidades que são psíquicas. Ou seja, são capacidades do corpo astral, dos corpos extrafísicos, também chamado de corpos psíquicos. Então, algumas capacidades, vamos dizer assim, faculdades espirituais, tais como mediunidade, clarividência, estão relacionados justamente com o despertar desses chakras. Então eles podem ser despertos segundo algumas escolas de yoga, por exemplo, o Raja Yoga, que consiste em meditar sobre cada um dos chakras, com o objetivo de despertá-los com esforço, então, da vontade. É um método recomendável, né? Esse da yoga é um caminho muito, muito bonito. Porém, existem outras metodologias, tais como mantras, mas o despertar dos chakras não é assunto para iniciantes, né? Hoje em dia tem muita coisa aí na internet, Kundalini, subir fogo, o fogo da Kundalini, e sabe, então eu acho que a gente tem que ter um pouco de entendimento ao usar esses tipos de informações, porque não é brincadeira, não é algo fútil, não. Existe um perigo real aí. Algumas linhas esotéricas que falam, né, trabalham a questão de energia sexual. Não é algo a ser colocado aí de forma de qualquer maneira, né? Tem que ter um estudo, uma vivência, e eu digo que para tudo a seu tempo, né? E muitas das vezes esse despertar dos chakras é uma consequência do aperfeiçoamento da pessoa, do aperfeiçoamento espiritual, do caráter. Então, por tabela, você vai desenvolvendo conforme seus pensamentos, seus sentimentos, o seu trabalho de reforma íntima, né? Então, existe aqui no Ocidente uma pressa de desenvolver chakras em algumas linhas que a gente tem esotéricas, e forçando a barra aí sem ter essa questão, né, de aperfeiçoamento espiritual, que é tão importante quanto. Então, só este adendo. E onde estão? Na realidade, temos chakras em todos os nossos corpos, todos os nossos veículos conscienciais. Existe chakras também no corpo astral, né? Mas os mais conhecidos estão na contraparte sutil do corpo físico, denominada de duplo etérico. Então ainda faz parte do corpo, mas numa densidade que escapa da aparelhagem científica
comum aí que a gente tem, então é a contraparte sutil do corpo físico, conhecido na teosofia, por exemplo, por duplo etérico. E aqui temos uma arte muito bonita, onde o artista representou os nadis, que é, né, os dutos energéticos desse corpo. Parece até um circuito, né, onde percorre todas as energias e existe, por exemplo, a homeopatia que atua nessa questão energética. A medicina oriental se ocupa também, como por exemplo a acupuntura, nesses nadis, nesses caminhos que o prana, que a energia vital, percorrem e está relacionado com a vitalidade. Muitas das vezes o desequilíbrio desse fluxo energético, dessa vitalidade, é a causa da doença. Então é muito interessante essa medicina oriental. E o duplo etérico, então, só reforçando, ele faz parte do corpo físico, ele não é um corpo separado, e ele está relacionado a essa questão da vitalidade, da bioenergia. E é lá que temos os chakras. Quanto à aparência, essa aqui é uma aparência de um dos chakras que temos lá no livro Os Chakras, de Charles Webster Leadbeater, que é um clássico aqui para nós, né? Ele foi teósofo da Sociedade Teosófica e tem mais ou menos essa aparência, lembra um pouco uma flor, né? Por isso que os orientais também fazem aquela metáfora da flor de lótus relacionada aos chakras. E Wagner Borges, no livro Viagem Espiritual, tem essa imagem muito bonita, né? Então nós vemos que aqui os chakras irradiando energia. No caso, a pessoa aqui está exteriorizando energia pelos chakras, né? E aqui nós já temos duas glândulas, pituitária relacionada com o frontal e a pineal com o coronário. Em slides mais para frente aqui eu vou falar, existe então esse paralelo entre os chakras e as glândulas que nós temos no corpo físico. Por isso então que são conceituados aí 7 principais chakras pela questão de estarem relacionados com as 7 glândulas endócrinas, as glândulas que nós temos no corpo físico. E esses chakras, eles percorrem a coluna vertebral, então são considerados os principais, né? Então nós temos aqui o coronário, que fica no topo da cabeça, o frontal, que fica mais ou menos entre as sobrancelhas, ali na testa, o larígeo, que fica na região da garganta, o cardíaco, na região do peito, umbilical, do umbigo, o sexual, na região do órgão genital, né? O chakra básico, que é na base da coluna. Cada chakra tem uma frequência, uma energia específica, e isso pode ser traduzido em cores, né? Os inferiores são mais avermelhados, e os superiores, né, aqui são mais de umas cores diferentes, né? Mais claras, conforme a frequência da energia. E eu não quero dizer com isso que a energia seja boa ou ruim. A energia tem frequência que pode ser traduzida por cores. E quantos são? Né? Segundo, como eu disse, as tradições esotéricas, 7 principais, mas na verdade são inúmeros chakras. Mas comentando dos 7 principais e suas funções agora espirituais, né, quando despertos, o coronário é por onde nós temos acesso às energias cósmicas, está muito relacionado com a expansão da consciência. Então, quando a pessoa atinge o samadhi ou samadhi, os mestres que nós temos aí da yoga, os santos católicos que tem aquela auréola na cabeça, né? Tudo isso representando então o desenvolvimento desse chakra coronário. E o frontal
que fica na testa, vamos dizer assim, e entre as sobrancelhas aqui, está relacionado com a visão espiritual, né, chamada de clarividência. A palavra clarividência quer dizer ver claro, que é a visão extrafísica, é a questão de você visualizar um espírito, uma consciência desencarnada, e também relacionada com intuição e algumas percepções parapsíquicas. O laríngeo está relacionado com a psicofonia, né, já que ele está na região da garganta, está relacionado com a nossa própria expressão artística, por exemplo, e também com a clareaudiência, que é a questão de você perceber, ouvir sons e consciências extrafísicas desencarnadas. O cardíaco, que está no peito, está relacionado com a expressão dos sentimentos, né? A pessoa que desenvolve esse chakra, ele pode se tornar mais empata, perceber o sentimento do próximo. É muito utilizado na assistência extrafísica, né? E é interessante, a gente fala de sentir o amor, né? Sempre a questão do coração, na realidade a questão dessa região peitoral, quando a gente fala de sentimentos sublimes, não é mesmo? É bem interessante essa questão que a gente tem na nossa cultura, dessa região do peito ser aonde a gente sente o amor. É bem assim relacionado a essa questão. Vamos continuar aqui então. O umbilical, que é já mais próximo do umbigo. O plexo solar é um chakra que não faz parte dos principais, por isso que eu pulei aqui, mas ele está aqui no desenho. Vamos comentar sobre ele em slides futuros aqui. Ele faz parte dos chakras secundários, não faz parte lá dos principais. Então do cardíaco a gente vai para o umbilical. Umbilical são as emoções mais inferiores. Até, com certeza, muitos de vocês já perceberam quando levam um susto, daquele frio na barriga. Então é uma percepção, né, que a gente tem assim. Da mesma forma que a gente sente o amor no peito, a gente tem algumas emoções que a gente sente aquele frio, aquela questão aqui nessa região umbilical. E também está relacionado com a percepção das energias do ambiente. A pessoa que faz uma leitura do ambiente, muitas das vezes percebe através desse chakra aqui, o umbilical. O sexual, obviamente, está relacionado com o desejo sexual e também com a questão do despertar da Kundalini, que é uma espécie de energia bem muito forte, né? Assim como essa questão da energia sexual, e que ela então sobe aqui por esses canais, despertando os chakras até o coronário, onde a pessoa teria aquela expansão da consciência. Mas essa questão de Kundalini é uma questão séria, né? A questão de manipulação sexual, algumas doutrinas trabalham com isso, mas é necessário ter muito estudo, muita lucidez no que se está fazendo, já que isso basicamente são técnicas do Oriente. Nós ocidentais temos que ter um conhecimento que na realidade não são todos que têm. Eu pelo menos não tenho dessa questão mais aprofundada. Então tem que tomar muito cuidado a pessoa ir entrando em algumas ordens esotéricas e já ir desenvolvendo, porque nós ocidentais não temos o mesmo conhecimento que os orientais, as pessoas que criaram, que estudaram isso há milênios, têm, né? Então existem outras maneiras de desenvolver os chakras, além dessa questão do Kundalini, que eu comentei no slide anterior, e que é mais seguro, né? E o chakra básico é responsável pela absorção da energia da Terra, que a gente chama de energia telúrica. Está relacionado com o nosso sangue, até a cor vermelha, né? E é uma energia também mais densa. Não que seja uma energia ruim,
mas esses chakras inferiores têm uma frequência diferente dos superiores. Então, concluindo esse slide, esta energia telúrica, que é o chakra básico responsável, é a energia da Terra, é a energia que adentra através dos nossos pés, que estão em contato com o solo, com a Terra. Como vimos na aula de bioenergia, existem alguns tipos de energia, energia do mar, vamos dizer assim, da água, entre aspas, né? do ar, que é a energia, o prana, que é a mais conhecida, e existe também a energia telúrica, que é esta trabalhada pelo chakra básico. Então, temos aqui a questão das glândulas relacionadas aos 7 chakras principais. Então, o coronário é a glândula pineal, o frontal é a hipófise, o laríngeo é a tireoide, e o cardíaco é o timo, glândula timo, que está relacionada. O umbilical é o pâncreas. O sexual, testículos nos homens e ovários na mulher. E o básico são as glândulas suprarrenais, que estão acima do rim. Então aqui nós temos as 7 glândulas que estão relacionadas aos 7 chakras principais. E retornando um pouquinho agora na questão das funções, considerei importante comentar agora essa questão mais metafísica, mais espiritual, que é a questão da transmissão da energia à consciência também. Porque, conforme comentei em diversas outras exposições, nós não somos o corpo, nós não temos forma, não temos sexo. Nós somos consciências, fagulhas da divindade, né? Essa consciência, para se manifestar, utiliza de corpos. E para ela interagir, então existe essa questão dos chakras, essa questão bioenergética. E os chakras, então, realizam essa transmissão da energia à consciência, né, para poder atuar aqui, por exemplo, no corpo físico, não é mesmo? Então, essa é uma visão espírita, onde eles separam o duplo etérico, né? Como vocês sabem, o duplo etérico não é um corpo separado, estaria aqui no físico, mas para ficar mais didaticamente, houve essa separação nesse gráfico, onde a gente percebe justamente essa questão neurológica, de glândulas, tudo acaba interagindo aqui no corpo físico, que é onde nós estamos atuando, né? Então a energia consciencial atua aqui no corpo físico, com consciências encarnadas. Então termina aqui no nosso corpo, onde estamos atuando nesse momento. Na verdade, nessa encarnação, né? Mesmo quando fora do corpo, a energia está atuando no corpo físico. O corpo físico não fica vazio numa projeção da consciência, né? Existe também a vitalidade, por isso que o duplo etérico não se projeta. Se o duplo etérico se separar muito do corpo físico, você desencarna, perde a vitalidade, o corpo para de funcionar, o corpo biológico, né? Então os espíritas chamam de perispírito e esotericamente, né, chama-se de corpo astral, alguns chamam de corpo espiritual, outros de corpo psíquico, e nós temos o corpo físico sutil ligado aqui, interpenetrado no corpo físico denso, onde nós temos esses plexos nervosos, né, e o cérebro é o grande decodificador aí dessa questão da consciência, né, onde a gente se expressa através de nossos impulsos nervosos, pensamentos.
Então é interessante comentar que o corpo astral também tem chakras, assim como outros princípios, né, que a gente tem no estudo teosófico, princípios mais sutis do corpo do ser humano, outros corpos. E os chakras são energias, então, que se interconectam, são como o centro de forças que se interconectam entre si para poder transmitir essa atuação nossa, que nós somos a consciência, nós não somos os corpos, para transmitir essa atuação nossa nos diversos corpos, nas nossas diversas manifestações. Nós somos um só, mas é como se fosse assim o gelo, a água, melhor dizendo. Você tem a água em estado sólido, que é o gelo, você tem a água em estado líquido, você tem a água em vapor, nos gases. Então, comparando essa metáfora, a água seria nós, a consciência, o espírito. E a gente se manifesta em diversos corpos, em diversos planos, mas essencialmente nós somos uma coisa só, né, imaterial, transcendente, que nós somos a consciência e temos os corpos. Muita gente confunde, fala eu sou o corpo e tenho um espírito. Não, não existe isso. Você é o espírito, você é a consciência e atua em corpos. Né? Nem os corpos pertencem a nós, pertencem à natureza, no entanto que eles vão retornar à natureza. Nós pegamos esses corpos emprestados, vamos dizer assim, para podermos nos manifestarmos nos planos mais densos, através de das encarnações, e a nossa atuação é justamente através desse sistema energético onde atuamos. E isso nos traz a consciência aqui de estar vivendo no plano físico, num corpo e tudo mais, né? Agora, comentando sobre centros de força, que é uma metáfora, uma comparação, né? A energia da consciência é uma energia muito sutil, uma frequência muito alta. Vamos comparar aqui na metáfora 765 mil volts que sai aqui da hidrelétrica, né, da distribuição de energia. E o que acontece com essa energia? Ela vai passando por diversos transformadores que vão reduzindo essa voltagem, né? A energia é produzida numa alta voltagem, então passa por diversos transformadores ao longo do percurso, que vai reduzindo até chegar na nossa casa com 110, 220 volts. Então nessa metáfora, a frequência energética da energia consciencial é muito alta e ela vai se reduzindo até se adequar em cada um dos corpos, até chegar aqui no corpo físico, numa frequência que possa atuar aqui no corpo biológico, né? Então é uma metáfora bem interessante, que podemos dizer que a energia consciencial, então, ela é reduzida, é adequada, modulada através dos chakras, nos diversos corpos, até chegar no sistema nervoso, permitindo assim a nossa manifestação no plano físico. E existe também o fluxo energético entre os próprios chakras. Então essa é uma imagem do livro Os Chakras, de Leader-Bitter, onde ele mostra esses canais que interconectam os chakras, né? Aqui nós temos 7 que fariam parte dos principais. Lembrando que ele coloca aqui o do básico, que na verdade é um chakra secundário, mas na visão dele, quando ele escreveu o livro Os Chakras, ele não considerou sexual. Então ele colocou esse outro que não faz parte daquela relação dos principais. E existe, além dos principais, outros chakras que são os secundários, mas são chakras importantes também, que utilizamos aí na prática da espiritualidade, que é o caso dos chakras das palmas da mão, né, que algumas linhas de estudo, se não me engano, do IPC chama de palmochakras, algo nesse sentido. E ele é muito utilizado para emitir a energia consciencial, a nossa energia, a bioenergia, emitir assim de uma maneira mais focalizada, vamos dizer assim, porque você pode emitir energia de qualquer chakra, até do corpo todo,
por uma pessoa, né? Mas, por exemplo, no passe, no reiki, na cura prânica, você vê essa questão da imposição das mãos, que é algo bem antigo, né? Jesus já realizava esse processo, e então é através dos chakras das mãos que projeta-se a energia consciencial, a bioenergia, e você pode também sentir as energias através desses chakras, perceber as energias. Então é um chakra secundário bem importante também, que não é considerado naquele sistema oriental que nós vimos, né? E temos também o chakra do baço, que é conhecido como esplênico. Essa palavra esplênico tem muito a ver com o baço. Então ele é um chakra secundário, representado bastante nesse livro do Leader Bitter, considerado com bastante importância. E ele tem a função de distribuir a vitalidade, né? Então existe uma energia, um prana, que vem principalmente do Sol, da atmosfera, vamos dizer assim, energia prânica, e essa energia entra nesse chakra e ele distribui num sistema aqui para vários outros chakras através de correntes, né, energéticas. E existe também chakras nas plantas dos pés, que eu comentei sobre a absorção das energias da terra. E é muito bom essa questão, por exemplo, de andar descalço, né, numa grama, na areia. Então esse é um chakra secundário que a gente às vezes não dá a importância necessária. Então essa questão de andar descalço descarrega as energias do corpo físico para a terra. Também tem a questão da absorção da energia telúrica. Muito bem, vamos agora a uma parte prática, onde eu irei passar 2 exercícios, um de absorção de energias e outro de exteriorização de energias. E essas energias, é claro, movimentam justamente no nosso sistema de chakras. Bem, com relação às práticas energéticas, para quem gosta, e é interessante, é indicado, eu ainda sou bem relapso com relação a isso, às vezes eu esqueço de realizar essas práticas. Cada um tem um estilo, um modo de ser, de ver as coisas, de vivenciar, né? Então, não é todo mundo que gosta de práticas energéticas. Eu gosto muito de técnicas de relaxamento, de saturação mental, conforme eu já comentei. E no caso do trabalho dos chakras, as técnicas são essas justamente de manipulação energética ou bioenergética, que é onde trabalha mais relacionado justamente à questão dos chakras, que seria no corpo físico sutil ou duplo etérico, né? Então, por exemplo, a exteriorização de energias funciona da seguinte forma. Então, como vocês já sabem, né, através das aulas, o pensamento, a nossa vontade, a nossa intenção movimenta realmente as nossas energias. Quer você tenha consciência disso ou não, quer você perceba ou não. Não é porque você não está percebendo que a energia não está acontecendo, o trabalho energético, né? Então você coloca a sua intenção, a sua força de vontade na questão de exteriorizar as suas energias no ambiente, né? No caso, porque você pode exteriorizar, projetar suas energias para diversas finalidades. No caso, simplesmente uma coisa simples, prática, exteriorize. Você pode mandar pulso, jogue para fora, né? Ou continuamente taque energia para frente, para os lados, para trás. Você pode fazer isso em todo o seu corpo sutil, né? Visando todo o seu corpo sutil. Ou você pode pegar um chakra específico e emanando, jogando energia através dele.
ou através de todo o corpo. Então, dessa forma, você vai estar movimentando essa energia sutil que todos temos. Agora, alguma aplicabilidade. Você pode utilizar isso para limpar o ambiente, né? Até mesmo uma maneira de criar uma certa, entre aspas, proteção, porque você vai estar criando um campo energético, né? no local onde você se encontra. Então é algo interessante a realizar antes de uma projeção astral. A questão da exteriorização. Você pode inclusive tirar aquelas energias mais densas, quem sabe obtendo aí maior lucidez, né? Já com relação à absorção das energias, seria um processo inverso. Seria aquele processo que você utiliza da sua vontade para absorver, para sugar, para adquirir energias. Obviamente que você irá se sintonizar com as melhores energias. Então é um tipo de exercício que eu faço. No meu caso, eu gosto muito de natureza, então eu concentro na natureza, visualizo a natureza, árvores, montanhas, o céu azul, sol, e vou sugando, vou absorvendo essa energia que obviamente vai adentrando o meu sistema bioenergético, né? Eu gosto muito de imaginar o cosmos, espaço com estrelas, galáxias, e vou absorvendo essa energia, que no caso a ideia seria a energia cósmica. Então isso nos auxilia, às vezes dá uma recarregada, né, nessa questão bioenergética sutil, extrafísica. Ou mesmo eu imagino, visualizo um oceano e absorvo a energia. Tudo isso, a visualização auxilia, vamos dizer, nessa minha teoria, né, na canalização dessa energia que você vai absorver, ou na intenção, que é uma intenção positiva. Então existem esses dois exercícios. Você pode também absorver impulsos. Então esses são os dois principais exercícios: exteriorização e absorção. Também existe um exercício proposto pela Nancy Trevelato, da IAC, que é a OUVE, onde você movimenta as energias dos pés à cabeça, justamente com a sua força de vontade e concentração, né? Nem tanto necessariamente, nesse caso, a visualização. Você coloca mais a sua força de vontade e movimenta energias, né, dos pés à cabeça num ciclo de vai e vem. Então essa também é uma outra técnica trabalhada bastante pelo pessoal da IAC. E antes de finalizarmos, vou colocar um relato meu de uma projeção astral relacionado também com a questão de chakras, de certa forma. Com relação ao relato envolvendo a questão dos chakras, esse relato já me ocorreu, com certeza, há 10 ou mais anos atrás. Olha só quanto tempo. E justamente as projeções astrais mais marcantes, mais significativas, a gente memoriza e não esquece, para a vida toda, né? Então, naquela ocasião, eu dormi, não estava pensando em projeção astral, foi uma projeção involuntária, e eu saí do corpo e fui numa espécie de instituto, ou escola, ou universidade. Eu sei que eu subi algumas escadas, era de cimento, né? E tinha lá todas aquelas construções, um ambiente bem... parecia um campus assim de estudo, né? Com vários departamentos. Do lado de fora era dia, observei dessa maneira. Então eu entrei lá dentro e estava dentro de um ambiente, de uma sala, né, de um departamento. E eu lembro que eu pedi assim, escutei minha própria voz falando, né, eu preciso de um técnico em projeção astral. Falei exatamente isso.
E logo depois eu voltei para o corpo, já estava bem de manhãzinha, mas eu voltei para o corpo e fiquei acima do corpo. Eu não acordei, eu ainda estava, voltei próximo ao corpo, né? Melhor explicando melhor agora, mas ainda defasado fora dele. Continuou ainda o corpo dormindo, mas eu voltei ali bem próximo mesmo, já prestes a acordar. E eu estava assim, né, deitado, o corpo estava em decúbito dorsal e eu estava deitado olhando para cima. E eis a minha surpresa quando eu vejo um senhor, né, uma pessoa que veio me auxiliar. Ela tinha um cabelo, eu lembro disso perfeitamente, totalmente para trás, assim como se tivesse um gel, assim, aquele cabelo totalmente para trás. Eu não via todo o corpo dela, eu via só de uma parte aqui para cima. Era bem sutil, né, pelo menos do meu ponto de vista. E então essa pessoa meio que limpava meus chakras. Eu sentia e escutava uma espécie de atrito, como se fosse uma flanela atritando num vidro, né? E aquilo até me assustou um pouco, porque dentro do quarto, né, eu tendo essa clarividência praticamente, porque estava ali vendo ao mesmo tempo o meu quarto e essa pessoa que eu não conheço, né, limpando meus chakras. Isso foi rapidamente, confesso que fiquei surpreso, apesar de eu ter pedido por um técnico em projeção astral. Veja só esse termo, né, eu nem conhecia, nem utilizava. Ele realmente, essa pessoa foi me auxiliar e estava trabalhando justamente na questão dos meus chakras. Eu ainda voltei um pouquinho mais cedo para o corpo, dei um comando assim para retornar para o corpo, e assim que eu encaixei no corpo, a realidade extrafísica sumiu essa pessoa e me encaixei, né? Então você retorna para o plano físico. Eu acordei todo animado, pensando, puxa vida, eu não sei se eu estraguei parte do processo aí que estava ocorrendo, né? Com certeza era algo positivo, porque eu não sentia como algo negativo. Provavelmente eu atrapalhei um pouquinho, mas aí está o segredo, né, do projetor astral, que é essa questão do controle emocional, controle do medo, saber o que está acontecendo. Mas eu acredito que foi uma experiência positiva e relacionada com essa questão dos chakras. Então, concluindo esta exposição, gostaria de deixar a bibliografia, 2 livros muito bons, muito conhecidos. Um livro chama-se Os Chakras, Os Centros Magnéticos Vitais do Ser Humano, é de Charles Webster Leadbeater, da editora Pensamento. Leadbeater, inclusive, foi um pioneiro, um dos pioneiros assim, no estudo dos chakras no Ocidente, e ele trouxe o conhecimento que estava em sânscrito, muita coisa da Índia, que era mais restrito. Então ele trouxe esse conhecimento do povo indiano, publicando seus livros aqui no Ocidente através da Sociedade Teosófica, e eles se tornaram referências para o estudo dos chakras. E também temos o livro Teorias dos Chakras, Ponte para a Consciência Superior, que é outro livro da editora Pensamento muito indicado. Então, pela atenção, eu agradeço muito e espero que tenha agregado alguma informação positiva no que relaciona-se a esse estudo.